sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. Sejam bem-vindos ao canal Via de Oração em mais uma sexta-feira caminhando com Santa Faustina, onde nós estamos fazendo uma caminhada linda, um itinerário com o seu diário. Então, se você já tem o diário de Santa Faustina, já fica aí pertinho de você, com o seu marca-texto, com o seu lápis, sua caneta para você grifar, anotar. Também esteja com seu caderno de oração para fazer as anotações e com o coração aberto para mais uma vez mergulharmos em seu ensinamento. Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos a oração a Santa Faustina. Ó Jesus, que fizestes de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia, dignai-vos por sua intercessão e, segundo a vossa santíssima vontade, conceder-nos as graças que vos pedimos. Sendo pecadores, não somos dignos da vossa misericórdia. Por esse motivo, pedimos que, pelo espírito de dedicação e de sacrifício de Santa Faustina, e por sua intercessão, atendais aos pedidos que com confiança vos apresentamos. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Você que tem um diário, você pode abrir no número 123. Diário de Santa Faustina, número 123. E diz assim: quando percebi que as superioras absolutamente não me tranquilizavam, resolvi não falar nada mais dessas coisas puramente interiores com elas. Exteriormente, procurava, como boa religiosa, dizer tudo às superiores. Mas sobre as necessidades da alma, daí por diante, só falava no confessionário. Por várias e muitas justas razões, compreendi que a mulher não foi chamada a distinguir tais mistérios. Expus-me a muitos sofrimentos desnecessários. Por muito tempo fui considerada como possessa pelo demônio e olhavam para mim com pena, e a superiora começou a tomar certas precauções a meu respeito. Vinha aos meus ouvidos que as irmãs também assim me consideravam, e escureceu o horizonte em minha volta. Comecei a evitar essas graças divinas, mas em vão, pois afinal isso não estava no meu poder. De repente ficava envolta em tão grande recolhimento, que mesmo contra minha vontade, mergulhava em Deus, e o Senhor me mantinha junto de si. Quando nós lemos o diário de Santa Faustina, às vezes a gente não lembra que ela era mal vista no convento. Não porque ela cometeu algum pecado, mas porque olhavam para ela e achavam que ela era louca, que ela estava possuída. Por quê? Dentro de um convento, eu não sei quantas mulheres tinham, mas vamos dizer que fosse 50. Dentro de 50 mulheres no convento, uma fala que vê Jesus? Como assim? O que ela tem de especial? Não, ela não é especial, ela é louca. Ela está possessa, ela é desequilibrada, ela tem problemas sérios, ela não deveria estar nem no convento. Assim achavam as piores coisas de Santa Faustina. Então Santa Faustina era a todo momento criticada, julgada. Era por isso que ela se atormentava tanto, se questionava tanto, porque muitas das vezes ela acabava dando a voz a isso. Imagine a situação, você está dentro de um convento, com pessoas que não são da sua família, e que a todo momento fica ali, ó, você passa e as pessoas estão falando de você. Você passa e as pessoas te olham torto. Isso é muito ruim. Por mais que você não dê atenção, mas vai ter uma hora que você vai começar a se incomodar, porque a sua presença naquele lugar causa essas fofoquinhas, causa inveja e causa comentários maldosos. E muitas das irmãs ainda falava verbalmente para Faustina: ah, você é louca, você não deveria estar aqui, você perturba a paz do convento. Então, quantas humilhações Santa Faustina passou, e ela continuou firme,
por mais que doesse. Nós estamos vendo aí a trajetória de que muitas vezes ela se questiona, que muitas vezes ela entra ali num conflito muito grande, mas ela permanece obediente. Esse é o segredo que ela quer ensinar para nós. Manter obediente, aconteça o que acontecer, que a gente confie na palavra de Deus, no seu chamado. Então, o que Santa Faustina quer nos ensinar, principalmente, é a obediência. Obediência em nosso Senhor e na sua palavra. Continuando. 124. Nos primeiros momentos, a minha alma ficava sempre um pouco atemorizada, mas em seguida uma estranha paz e força enchiam a alma. Tudo isso ainda se podia suportar, mas quando o Senhor exigiu que eu pintasse aquela imagem, começaram a falar de mim abertamente e a olhar-me como se fosse uma histérica ou visionária, e tudo começou a se espalhar cada vez mais. Uma das irmãs veio falar comigo confidencialmente e começou a manifestar pena de mim. Disse-me: ouvi dizer que a irmã é uma visionária, que está tendo visões. Pobre irmã, procure defender-se disso. Essa alma era sincera e me disse sinceramente o que tinha ouvido. Mas eu tinha que escutar coisas assim todos os dias. E quanto isso me afligia, só Deus o sabe. Eu fico imaginando as irmãs que, depois que Santa Faustina morreu, aquelas, né, não foram todas, mas aquelas que puderam comprovar que estavam diante de uma pessoa que sim falava com Jesus, de que sim via Nosso Senhor, de que sim era uma mística. Acredito que um grande arrependimento deve ter brotado, deve ter pairado ali no coração, porque zombavam dela. Ela era tida como louca, visionária, porque naquela época as pessoas que tinham visões não eram pessoas de Deus, eles achavam que era outra coisa, achavam que estava perturbada, achavam que tinha problemas espirituais. Então nunca que eu ia passar pela cabeça deles que Santa Faustina era assim uma mística, né? Não tinha esse pensamento. Número 126. Contudo, decidi suportar tudo em silêncio, sem dar explicações às perguntas que me eram feitas. Este meu silêncio irritava especialmente as mais curiosas. Outras, as que pensavam mais profundamente, diziam que, apesar de tudo, a irmã Faustina deve estar muito perto de Deus, se tem forças para suportar tantos sofrimentos. E eu via diante de mim como que dois grupos de juízes. Buscava o silêncio interior e exterior. Não dizia nada do que se relacionasse com a minha pessoa, embora algumas irmãs me fizessem perguntas diretamente. A curiosidade, né, de saber, e aí, o que Jesus está falando para você? O que ele te mostrou? Os meus lábios estavam selados. Sofria como uma pomba, sem me queixar. Mas algumas irmãs pareciam sentir prazer em me incomodar, de uma ou outra forma. Ficavam irritadas com a minha paciência. No entanto, Deus me dava interiormente tanta força que eu suportava tudo com tranquilidade. Uma outra coisa também, além da obediência de Santa Faustina, é que ela não praguejava. Ela não devolvia, né, as ofensas por dizer assim, ó, um dia vocês vão ver quem é a louca, um dia vocês vão pagar com a língua, né? Ela não tinha essa reação, ela silenciava. Nos momentos em que nós somos zombados, nós temos que silenciar. Eu sei que isso não é fácil, e eu sei que isso a gente muitas das vezes não faz, a gente devolve, a gente paga na mesma moeda. A gente acha muito bonita a história dos santos, ou às vezes um sacerdote que partilha algo, mas na prática, quando é com a gente não devolve na mesma moeda. Muitas das vezes a gente faz até pior. Então, Santa Faustina, além de estar nos ensinando hoje o silêncio, também de não revidar, mas buscava o silêncio interior e exterior. É um bom exercício, né? Nos momentos de confusão, nos momentos de tribulação, buscar esse silêncio. 127.
Reconheci que nesses momentos não teria ajuda de ninguém e comecei a rezar, pedindo ao Senhor um confessor. Desejava que algum sacerdote me dissesse esta única palavra: fique tranquila, você está no caminho certo. Ou rejeite tudo isso, porque isso não provém de Deus. Mas não encontrava um sacerdote suficientemente decidido que me falasse tão claramente em nome do Senhor. Portanto, continuava a incerteza. Ó Jesus, se for vossa vontade que eu viva em tal incerteza, bendito seja o vosso nome. Peço-vos, Senhor, guiai-vos mesmo a minha alma e ficai comigo, porque eu por mim mesma não sou nada. Agora nós vamos dar um pulo e vamos para o número 131. Jesus, vós podeis ajudar-me. E já desde esse momento comecei a esconder todas as graças na minha alma, aguardando aquele que o Senhor me enviará. Não tendo nenhuma dúvida no meu coração, pedi ao Senhor que Ele mesmo se dignasse a ajudar-me nestes momentos, e uma certa coragem invadiu a minha alma. Uma coisa muito importante que eu quero falar, que muitos santos viveram, e muitas pessoas vivem hoje, leigos, sacerdotes, consagrados, que é a questão de que quanto mais nós buscamos a Deus e tendo uma vida de oração, de entrega, muito mais o Senhor vai nos revelando, vai nos mostrando, seja com uma visualização, uma moção, uma palavra, uma ordem, um direcionamento, sonho. Enfim, o Senhor pode se manifestar de várias maneiras. E nós temos que ter cuidado com quem a gente conta isso. Porque nem sempre a outra pessoa vai entender. Porque nem sempre a outra pessoa vai te incentivar. Vai te dar uma palavra ali, ó, continue a rezar para que o Senhor possa continuar falando com você assim. Muitas das vezes provoca até inveja. Sabe quando tem um missionário ou um padre que aí reza e aí ele começa a rezar e a orar e muitas das vezes ele começa a falar assim: ah, porque o Senhor está curando tal pessoa, porque o Senhor revela isso. E muitas das vezes a gente fica assim: nossa, mas eu queria também ter essa revelação, eu também queria rezar assim. Muitas vezes nós estamos deixando que a semente da inveja brote no nosso coração. E isso é um dom que o Senhor dá e concede a todos aqueles que se abrem. E que pode vir de Deus ou pode vir da carne. A gente não sabe. A gente sabe quando é de Deus, quando há confirmação. Mas que a gente não inveje ninguém e que a gente também se previna das invejas. Por isso que coisas que são ditas no seu secreto, na sua intimidade, o melhor é você não compartilhar. E se você compartilhar, cuidado com quem você compartilha. Não dá para ser para todo mundo. Nem todo mundo vai entender se você teve uma visualização, se você teve uma motivação. Ah, porque eu estava rezando, o Senhor me pediu um jejum amanhã para fazer de pão e água. Aí você vai falar com alguém, a pessoa vira para você e fala: mas você é louca? Fazer jejum de pão e água? Não, isso é doideira, você vai passar mal, você vai ficar com dor de cabeça. E daí a pessoa começa a minar aquele propósito. Ou então, Deus me pediu para rezar o rosário. Nossa, mas demora muito. Ah, reza só um terço. Nossa Senhora não vai ficar esquentado não. E ele te entende, reza só um terço. Tá vendo? A pessoa vem te desmotivar. Então, cuidado com quem você fala. Aquilo que Deus falar para você, guarde. Se você não tem ninguém de confiança, ninguém que vai te ajudar, então você silencia. Porque senão você corre o risco de ser desmotivado e ignorado. Então, cuidado com aquilo que você fala. Eu quero ler aqui um trecho do 132, mas já bem no finalzinho, que diz assim: algumas vezes eu tinha que me confessar com um certo sacerdote, muito culto e bastante respeitado, que sempre era severo e sempre me contrariava nessas coisas. Mas uma vez me respondeu: saiba, irmã, que se Deus exige que a irmã realize tais coisas, não se deve opor. Deus quer por vezes ser glorificado justamente dessa maneira.
Fique tranquila, pois se Deus começou, Deus terminará. Mas recomendo-lhe fidelidade a Deus e humildade. E uma vez mais, humildade. Nunca se esqueça do que eu lhe disse hoje. Fiquei satisfeita e pensei que talvez esse sacerdote me tivesse compreendido, mas as circunstâncias fizeram com que nunca mais me confessasse com ele. Santa Faustina já estava ali no ato de desespero, porque ela queria ouvir de alguém, e isso tem acontecido muito hoje em dia. O que tem acontecido? Muitas das vezes, padres ou missionários colocam caixinhas de pergunta. E daí a pessoa pergunta, padre, ou fulano de tal, o que a igreja disse de tal coisa? É pecado fazer tal coisa? Eu estou numa situação, será que eu posso fazer isso? E daí a gente fica esperando a resposta daquele padre, daquele missionário, daquela cantora, enfim, daquele evangelizador, porque a partir daquela opinião eu começo a seguir, ou eu vou criticar. Se eu tenho uma vida de oração, a minha opinião vai estar baseada no que Deus fala, na palavra de Deus, não no que eu ouvi em caixinha de pergunta. Eu lembro que uma vez eu também caí nessa, de ficar fazendo pergunta em caixinha, ficava naquela expectativa se ia responder ou não. E eu lembro que acompanhando uma missionária, ela não respondeu a minha pergunta, e às vezes a gente ainda fica chateada, né? Poxa, ela não me respondeu. E eu fiquei acompanhando, ela não respondeu, mas ela respondeu uma outra pessoa que serviu para mim. Porque ela falou exatamente isso. Não espere resposta de ninguém, busque em Deus. Então, muitas das vezes, a gente tem esse mesmo comportamento que Santa Faustina. Ela esperava que alguém viesse para ela e falasse assim, ó, Faustina, pode largar tudo isso, que isso é maluquice, isso é coisa da cabeça, não tem como pintar quadro, não tem como divulgar a devoção da Divina Misericórdia, viva em paz no convento, fazendo o que tem que fazer e pronto. E daí ela, ai, que bom que o padre me falou isso, que bom que o missionário me falou isso, nossa, estava me sentindo culpada. É assim. Se Deus está falando que tal coisa não pode, que tal coisa não convém para um cristão, por que você vai teimar em fazer? Ou por que você vai esperar a opinião do fulano para que você fale assim, não, porque eu ouvi o padre e ele falou assim. Então não se baseie nisso, até porque essa pessoa pode te induzir ao erro, ou pode te tirar do propósito, ou pode te incentivar com essa ideia doida que você tá. Vou dar um exemplo prático. A pessoa pega e pergunta para um padre, né? Pergunta aí numa caixinha de pergunta assim, padre, é pecado beber? Aí o padre vai explicar, não, a igreja não fala nada de que é proibido beber, mas que tenha sobriedade e que tenha responsabilidade, que não exagere, porque o pecado é o exagero, vai explicar tudo isso. Só que você, no seu íntimo, você já está se sentindo impelido a parar de beber. Você já está se sentindo com a vontade de romper de vez. Você quer oferecer esse sacrifício para Jesus dizendo, eu tenho vontade de beber, mas por conta dessa intimidade, dessa proximidade, dessa amizade com o Senhor que eu estou alicerçando a cada dia, eu vou renunciar à bebida. Ou eu vou renunciar a outra coisa. Seja o que for. Por amor a Deus, eu não vou mais fazer isso. Então você toma um propósito e firma esse propósito. Mas, já que você ouviu aquela resposta naquela caixinha de pergunta do fulano de tal, você já começa a questionar. Ai, não preciso ser tão radical, né, vendo? O padre falou que não tem nada mais, não tem problema, que eu posso beber, que eu posso fazer isso e aquilo. E aí você, aquele propósito que você já tinha, que era genuíno, começa só a minar, a se desfazer. Então, cuidado com aquilo que você manda em caixinha e aquilo que você ouve das caixinhas.
porque muitas das vezes isso pode vir minar o nosso propósito. Imagina se um padre chegasse para Santa Faustina e falasse para ela desistir. Ela ia desistir, por quê? Ela ia afirmar que o padre tal falou que eu posso desistir, então amém. E pelo contrário, todo padre que ela procurava falava: se Deus está te chamando, Ele vai te dando força para você aguentar, para você perseguir. Ela é que não queria ouvir, ela queria uma resposta o quê? Favorável. E às vezes é essa a desculpa que nós damos. Vamos dar um pulo lá para o número 136. Também vou ler aqui já bem no meio, que diz assim: e o Senhor me deu a conhecer que todo o mistério dependia de mim, da minha voluntária aceitação desse sacrifício com toda a consciência da minha mente. Neste ato voluntário e consciente reside todo o poder e valor diante de sua majestade inconcebível. Sentia que Deus estava guardando a minha palavra, o meu consentimento. Então meu espírito mergulhou no Senhor e eu disse: fazei de mim o que vos aprouver. Submeto-me à vossa vontade. A vossa santa vontade de hoje em diante será o meu alimento. Serei fiel às vossas exigências com o auxílio da vossa graça. Fazei de mim o que quiserdes. Suplico-vos, Senhor, permanecei comigo em cada momento da minha vida. É essa atitude que eu e você devemos ter. Se algo está inquieto, se a gente não sabe se é para ir, se não é, se é para fazer, se não é, se é para seguir o chamado, não é, seja o que for que você esteja se questionando no seu interior, que você possa fazer silêncio interior, que você possa fazer ali a sua reflexão e dizer com toda a vontade do seu coração isso que Santa Faustina acabou de dizer. Ter essa entrega total e dizer: Senhor, fazei de mim o que vos aprouver. Faça o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me levar para o sul, para o norte, eis-me aqui, eu vou. Você tem essa coragem? Acho que essa é a grande questão. Você tem a coragem de largar tudo por Jesus? Você tem coragem de assumir esse chamado que Ele está te fazendo? Você que recebeu o chamado para interceder, para pregar? Você que recebeu o chamado para ser intercessora de sacerdote? Para evangelizar nas ruas? Submeto-me à vossa vontade, ou seja, o meu querer eu vou esquecer. Eu vou seguir até o fim, eu vou me submeter, eu vou me render. A vossa santa vontade de hoje em diante será o meu alimento. A partir de hoje, Senhor, deste dia, eu darei o meu sim sem reservas, sem limite, sem retroceder, sem querer voltar atrás, sem querer fugir. Com o auxílio da vossa graça, é claro. Uma vez que nós damos o nosso sim, o Senhor vai dar a graça de prosseguirmos. Ele dará as ferramentas certas para que a gente possa usar. Ele vai nos dar, é a graça dele. Serei fiel às vossas exigências. E sim, as coisas de Deus são exigentes. As coisas de Deus não tem um jeitinho brasileiro. Não tem ali uma gambiarra. Não sei se você conhece essa expressão. Não tem ali um truque. Não tem ali uma remenda. Não tem. É exigente. Se Deus pedir para você acordar 4 horas da manhã, Ele vai te dar a graça de acordar. Se Deus está te pedindo um jejum, se Deus está te pedindo um sacrifício, se Deus está te pedindo uma renúncia, renuncia à sua carne. Você que está com vontade de continuar naquele vício, ou você que tem a vontade de fazer tal coisa, mas eu vou me submeter. Porque o Senhor exige de nós, assim como Ele derrama as graças, Ele exige de nós uma entrega, uma fidelidade.
é o mínimo. É o mínimo. Sabe quando a gente ajuda uma pessoa e essa pessoa é grata conosco? A primeira coisa que a gente pensa é o mínimo que ela pode fazer. Eu ajudei, ela agradece. Eu ajudei e ela sente gratidão. Eu ajudei e ela depois pode me ajudar. Porque é o mínimo. É o mínimo que o Senhor pede para nós, a fidelidade. Suplico-vos, Senhor, permanecei comigo em cada momento da minha vida. Senhor, eu quero suplicar a Ti no dia de hoje, nessa sexta-feira. Eu quero suplicar a Ti, Senhor, ajuda do alto, porque sozinho eu não consigo. Sozinho eu não sei dar passos. Sozinha eu tenho medo. Sozinha eu acho que eu não vou conseguir. Sozinha eu acho que as tribulações vão vir, que as águas vão me submergir. Sozinha, Senhor, eu não vou dar conta no meu casamento. Sozinha eu não vou dar conta na minha maternidade, na educação dos meus filhos. Sozinha eu não vou dar conta dessa responsabilidade no ministério, na pastoral, na igreja. Sozinha eu não vou dar conta. Sozinha eu não vou dar conta de cuidar das coisas do Padre. Sozinha eu não vou dar conta nessa luta, nesse tratamento de saúde que eu estou fazendo. O que você quer apresentar para Deus e dizer para Ele? Sozinha não dá. Eu tentei caminhar sozinha, mas eu só dei com os burros na água. Eu só dei passo fora. Então, Senhor, sozinha eu não posso. Então, que eu e você tomamos essa decisão de reconhecer que sozinhos nós não podemos e que nós necessitamos da graça de Deus. Amém? Vamos assim encerrar a nossa meditação, vamos rezar a oração Jesus Misericordioso e que você possa fazer essa oração. Tira aí 5 minutinhos. Só chegue para Jesus e fala: Senhor, eu não sei dar passo. Eu fiz tudo errado, Senhor, mas hoje eu quero me submeter e que a partir de hoje, Senhor, eu possa não tomar decisão por mim mesma, mas pela Tua graça. Eu preciso da Tua graça. 5 minutinhos, peça a graça de Deus que Ele vai te dar, amém? Vamos fazer a nossa oração final. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós e na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordada ou a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós, forte tranquilidade e fortaleza segura da minha alma, aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé, no vosso poder e bondade. Se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas, desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora e em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus por mais uma vez caminharmos com Santa Faustina. Encontramos-nos todas as sextas-feiras às 16 horas, 4 horas da tarde, para mergulharmos no seu diário. Você pode pegar os versos que nós lemos hoje. Nós lemos do 123 até o 136. Convido você a reler, principalmente as partes que eu não li, porque algumas
Alguns trechos eu fui pulando, mas você pode reler, meditar, grifar, fazer as suas anotações, mergulhar. Esse é o convite para cada um de nós, amém? Então, eu te espero no próximo vídeo, na próxima sexta-feira, junto com Santa Faustina. E é claro, todos os dias nós temos vídeo aqui no canal, rezando, intercedendo, clamando pela graça de nosso Senhor. Então, que os raios da Divina Misericórdia recaiam sobre a sua vida e que nosso Senhor possa nos abençoar, a cada um de nós. E que Jesus misericordioso possa ter misericórdia de nós, da nossa alma, e que possamos nos aproximar sem medo, dizendo: eu preciso da tua graça, amém? Te espero então nos próximos vídeos, fica com Jesus e Jesus, eu confio em vós, fica na paz.